Olá, pessoal, tudo bem? São 21 horas e 30 minutos do dia 29 de janeiro de 2024. E está no ar o DTA, o Daniel te atualiza. Eu, Daniel, vou ministrar para vocês um curso de conhecimentos gerais para o CNU. Vou ministrar esse curso no primeiro semestre e gostaria de apresentar como será esse curso e dar algumas dicas de como você pode se preparar para esse concurso. Deixa eu colocar os slides por aqui. Primeiro, vou me colocar aqui no centro da tela. Apresentação de slides. Vamos lá. Apresentação do curso: Conhecimentos Gerais para o Concurso Público Nacional Unificado. Gente, afinal, quem que é esse maluco que apareceu na tela e quer ministrar um curso para mim? Vamos à minha apresentação. Eu já falei que eu sou Daniel, mas faço uma apresentação um pouco mais completa. Daniel Caldas é advogado, formado na Faculdade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte. Sou mineiro de nascimento e de criação. Atualmente sou assessor jurídico parlamentar na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sou especialista em Direito Municipal pela ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB, e atualmente também faço uma especialização na Assembleia Legislativa, na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Poder Legislativo e Políticas Públicas. Além disso, sou entusiasta da democratização da educação, do acesso à educação a todos. Por isso, os últimos 5 anos eu me dediquei em cursos preparatórios aqui em Belo Horizonte como voluntário. E esse ano de 2024 eu aproveitei para expandir e criar o DTA, o Daniel Te Atualiza. Tudo bem? Vamos passar um pouquinho aqui para frente para ver como é que vai ser esse CNU, como é que vai ser esse edital. Deixa eu me centralizar mais um pouquinho aqui. Vamos fazer a análise do edital, mas antes, lembrando que conhecimentos gerais cai nos blocos 1 a 7 do CNU. São todos os cargos para nível superior, todo mundo que tem nível superior e vai concorrer para um cargo de nível superior vai fazer a prova de conhecimentos gerais. São 20 questões, múltipla escolha, a banca CES Gran Rio, alternativas, múltipla escolha, alternativas de A a E. Tudo bem, pessoal? Vamos ao edital propriamente dito. Item 1, são 6 itens. Começa em políticas públicas, com introdução às políticas públicas, conceitos e tipologias. O que a Sesgran Rio quer do candidato quando coloca conceitos e tipologias? Bom, os conceitos, a gente, quando coloca conceitos no plural, a gente já descobre de antemão que não existe um conceito único para políticas públicas. Políticas públicas nasce como como uma área do conhecimento autônomo ali no meados do século XIX, do século XX, desculpa, 1930, 1940, 1950, se desenvolve com autores internacionais, autores americanos, autores ingleses, britânicos, e vem se expandindo por todo o Ocidente. Até chegar no Brasil, a gente vai trabalhar alguns autores que são brasileiros, como é que ele trata, como é que eles tratam as políticas públicas. Já as tipologias, elas são uma categorização didática para a gente conseguir mensurar como que o Estado categoriza essas políticas públicas. Elas são divididas em políticas distributivas, políticas redistributivas, políticas universais. São vários bloquinhos que a gente vai passar um por um, dando exemplos práticos, e a gente consegue enxergar qual categorização cabe em cada política pública. Tudo bem, pessoal? 1.2, ciclos de políticas públicas. Os ciclos de políticas públicas nada mais são do que a gente conseguir também enxergar como nascem, se desenvolvem
morrem é tão um pouco pesado, mas como é que as políticas públicas nasceram, se desenvolveram e a gente consegue avaliar como que elas, se elas foram bem, se elas foram mal. Então, para isso, a gente tem dentro do ciclo que o Sesgan Rio colocou aqui para a gente algumas categorias, por exemplo, uma fase de agenda e formulação, uma fase de processo de decisão, uma fase de implementação, como que os planos, projetos e programas foram implementados, como é que, depois de implementados e colocados em práticas, como é que eles são avaliados e monitorados. Tudo isso a gente vai ver ao longo do nosso curso. 1.3 institucionalização das políticas em direitos humanos como políticas de Estado. Esse é um item bastante importante também. A gente vai ver como que a transferência de um mundo em que a gente não enxerga tanto os direitos humanos como essenciais para o desenvolvimento da sociedade, por exemplo, em momentos ali anteriores à Segunda Guerra Mundial, e há um movimento a partir da Segunda Guerra que passa aos estados, não só o Brasil, mas os estados ocidentais, a institucionalizarem esses direitos humanos. Como é que isso se deu, como é que isso é feito, a gente vai ver também aqui no curso. 1.4, federalismo e descentralização de políticas públicas no Brasil. Organização e funcionamento dos sistemas de programas nacionais. Afinal, a gente vive na República Federativa do Brasil, ou seja, nós somos uma federação em que estados, municípios, União, Distrito Federal são autônomos. Eles têm autonomia para fazer as suas próprias políticas públicas, mas a gente, como federação, ainda está ligada à União, a gente ainda está ligado a um governo federal. Como que o governo federal pega essas políticas públicas nacionais e descentralizam, a gente também vai ver no ponto 1, no subitem 1.4, beleza? O ponto 2 é desafios do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Subitem 2.1, Estado de Direito e a Constituição Federal de 88, consolidação da democracia, representação política e participação cidadã. Gente, esse item a gente vai começar a estudar ali a partir de 1988, quando houve a transição de um regime ditatorial para a democracia, como essa democracia tem se consolidado, como é que se deu como é que se deu e se dá a representação política dos brasileiros, de nós brasileiros de todo mundo, e como é que dá essa participação cidadã. A representação política por meio do voto, a participação cidadã se resume ao voto? Não. A gente tem uma série de instrumentos que a gente pode consolidar, mas a gente pode reforçar a nossa democracia, e é isso que a gente vai estudar no item 2.1. Item 2.2, divisão e coordenação de poderes da República. Disse agora há pouco que nós somos a República Federativa do Brasil, ou seja, nós somos uma república. Como que dentro dessa república há essa divisão e coordenação de poderes? A República e a Federação andam lado a lado, a gente vai ver, porque somos uma República Federativa do Brasil. Quando a gente junta esses dois conceitos, a gente precisa de coordenar os poderes dessa república e de forma a garantir aos estados, que são os estados federados, uma autonomia, uma participação nessa sociedade. Então, a gente vai enxergar uns instrumentos todos direitinho nesse item de 2.1. No item 2.2, divisão e coordenação, não, mentira, no item 2.3, presidencialismo como sistema de governo, noções gerais, capacidades governativas e especificidades do caso brasileiro. Nós temos o sistema de governo presidencialista. A gente vai lembrar que em 1993 a gente fez um plebiscito para ver se a gente ia ser parlamentarista, se a gente ia ser monarquista, mas
A gente escolheu o sistema de governo presidencialista. E como é que dá essa relação com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário? A gente vai aprofundar e discutir esses pontos do item 2.3 no nosso curso. Item 2.4, efetivação e reparação de direitos humanos, memória, autoritarismo e violência de Estado. Nesse ponto, a gente vai retomar alguns dos pontos que a gente falou ali en passant, no item ali de cima de políticas públicas, como é que as políticas públicas se instrumentalizaram como política de Estado, e aqui a gente vai ver como que isso se dá nesse momento de transição entre um regime ditatorial e a consolidação da democracia. Como que a gente lida com essa memória de autoritarismo? Houve uma violência de Estado? Há uma violência de Estado em curso no Brasil? Vamos discutir isso no nosso curso. 2.5, Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, feito a partir do decreto 7.037/2009. Essa é a cristalização de como é que o governo brasileiro agiu para que institucionalizasse os direitos humanos como uma política adotada. Então, a gente vai perceber, a partir da análise do PNDH3, quais são os pontos que a gente percebe que precisamos melhorar, precisamos reforçar para que o Estado, a justiça social, a paz prevaleça aqui no Brasil. 2.6, combate às discriminações, desigualdades e injustiças, tanto a injustiça e desigualdade de renda, regional, racial, etária e de gênero. Nesse ponto, pessoal, a gente sabe que a gente vive em um país completamente desigual. E aí a gente coloca, na verdade, a Cesgan Rio coloca desigual em relação à renda, ou seja, tem gente que ganha muito, tem gente que ganha pouco. Regionalmente, há regiões em que recebem mais recursos que as outras, e isso causa uma disparidade. Não precisa nem falar sobre uma desigualdade racial. A etária, nós somos um país, o último censo, o censo do IBGE de 2020, que saiu em 2023, nos revelou que a população brasileira está envelhecendo. Como é que a gente lida com isso? Vai ser um tópico para a gente conversar ao longo desse item 2.6, e a desigualdade de gênero também a gente vai tratar. Por último, o item 2.7, desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. Veja que esse item ficou um pouco assim. Vamos falar de tudo ao mesmo tempo, né? A gente começa falando de Constituição, competências, sistema de governo, formas de Estado, e passamos agora para desenvolvimento sustentável, meio ambiente e mudança climática. Por que que isso acontece? Porque está tudo interligado. Essa é a prova mais multidisciplinar dos últimos tempos. A gente não sabe exatamente como que vai ser essa cobrança, a gente tem alguma impressão do que pode ser cobrado, e a gente vai trabalhar isso desde ali de Acordo de Paris, a ECO 92, né, a SINUMAD, chamada Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento. Vamos voltar lá no conceito de desenvolvimento sustentável, criado lá pela norueguesa Gro Harlem Brundtland, em 1987, que criou o relatório Nosso Futuro Comum. Vamos trabalhar com isso, como é que isso se desenvolveu ao longo do tempo para a gente chegar no estágio atual. O ponto 3 vai tratar de ética e integridade no serviço público. Subitem 3.1, princípios e valores éticos do serviço público, seus direitos e deveres, à luz do artigo 37 da Constituição Federal de 88 e do Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo Federal, decreto número 3.171/94. Pessoal, esse item a gente vai começar a entrar em como o servidor público deve se portar enquanto na condição de servidor público, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que é ético fazer, o que é legal a se fazer, e a gente vai estudar isso de acordo com a Constituição de 88 e o Código de Ética Profissional.
Vamos pegar os principais pontos. A gente vai ter muita coisa para abordar aqui. A gente vai fazer um resuminho, esquematizar, para que tudo isso fique mastigadinho na cabeça e a gente consiga gabaritar mais esse item. Subitem 3.2, governança pública e sistemas de governança. O decreto 9.203 de 2000, de 22 de novembro de 2017. Gestão de riscos e medidas mitigatórias da administração pública. A partir ali, pessoal, de algumas emendas constitucionais, principalmente a partir de 98, a gente tem uma mudança de pensamento da gestão do serviço público e da prestação de serviço público no Brasil. A gente vai estudar isso aqui. Como que se aplica esse novo pensamento, essa nova mentalidade de governança pública. Esse será o ponto que nós vamos estudar no item 3.2. Passando para frente e me colocando mais um pouquinho acima. Item 3.3, integridade pública. A gente vai discutir todos os pontos do decreto 11.529. 3.4, transparência e qualidade na gestão pública, cidadania e equidade social. 3.5, governo eletrônico e seu impacto na sociedade e na administração pública. Como é que é? Gente, eu estou chegando aqui na casa de vocês. Vocês podem morar. Eu dou aula presencial em Belo Horizonte e hoje eu posso chegar em Quixeramobim, eu posso chegar em. Não, deixa eu pensar em outro lugar. Posso chegar em Três Lagoas, no Mato Grosso. Então, assim, o governo, a gente, a sociedade, ela se torna eletrônica, ela se torna rápida, moderna, diversa, e a gente tem que lidar com isso. O governo federal não é diferente. Então, a gente vai trabalhar isso também aqui no item 3. 3.6, acesso à informação, Lei 12.527/2011. 3.7, transparência e imparcialidade nos usos da inteligência artificial no âmbito do serviço público. E, gente, a inteligência artificial chegou, ela está aí os nossos serviços Bard, o Chat GPT, o Bing, está tudo aí. A gente tem que saber como é que a gente lida com isso, como é que isso se torna transparente frente à sociedade. São esses e outros pontos que a gente vai abordar aqui no curso. Item de número 4, diversidade e inclusão na sociedade. Subitem 4.1, diversidade de sexo, gênero, sexualidade. Diversidade étnico-racial, diversidade cultural. Aqui, gente, a gente sabe que a gente chegou em um momento no ano de 2024 em que há uma diversidade de gênero, sexo, sexualidade. A gente fala em sexo, gênero e sexualidade como conceitos únicos, mas na verdade eles não são tão únicos assim. Existe uma separação, existem conceitos próprios, e diante dessa diversidade que a gente vive, a gente precisa estar atento, precisa estudar, precisa categorizar todas essas informações, e é isso que a gente vai fazer aqui no item 4.1. 4.2, desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados, crianças e adolescentes, idosos, população LGBTQIA+, pessoas com deficiências, pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidades quilombolas e demais minorias sociais. Aqui nesse ponto a gente vai trazer quais são as políticas públicas adotadas para cada setor dessas minorias. Existem diversas políticas públicas, existem diversas leis que protegem quilombolas, indígenas, pessoas em situação de rua, e essas são algumas das coisas que a gente vai trabalhar e descobrir juntos quais são e o que o Brasil tem feito para melhorar a condição dessas pessoas. Item de número 5, administração pública federal. 5.1, princípios constitucionais e normas que regem a administração pública. Artigos 37 a 41 da Constituição Federal. Aqui, pessoal, a gente vai tratar daqueles princípios constitucionais da administração pública, começando lá pelo nosso tradicional LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, e vamos partir para a análise de cada um desses artigos da Constituição.
Artigo 37, parágrafo 6º, que fala sobre a responsabilidade civil do Estado. Nós vamos trabalhar por aqui. 5.2, estrutura organizacional da administração pública, o decreto-lei número 200/1967, de que é feita a administração pública. Aliás, o que é a administração pública? Ela é composta de quê? Do que ela é feita? Vamos descobrir quando a gente estiver estudando o item 5.2. 5.3 vai tratar de vocês, do futuro de vocês, os agentes públicos, o regime jurídico único na Lei 8.112/90 e suas alterações. Como que deve se portar o servidor público? Ele tem os seus direitos, tem os seus deveres. Nós vamos analisar cada um desses itens quando estivermos falando sobre a administração pública federal. Item de número 6, finanças públicas. 6.1, atribuições econômicas do Estado. 6.2, fundamentos das finanças públicas, tributação e orçamento. Afinal, a gente tem que ter um orçamento, existe uma lei orgânica anual, a LOA, existe... Espera aí, só um minutinho. A gente vai falando demais, eu falei que existe a lei orgânica anual, não, existe a lei orçamentária anual, o plano plurianual, o PPAG, o plano plurianual de ação governamental. Quem vai fazer um cargo, né, para PPGG vai mexer bastante com isso, vai ter que saber lidar com orçamento, a questão da tributação. A gente só faz programa público, programas públicos e políticas públicas, porque tem a tributação, a gente vai analisar cada um desses elementos. 6.3, financiamento das políticas públicas, é o que eu estava falando, estrutura de receitas e despesas, noções de orçamento público, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e LOA, a lei orçamentária anual. 6.5, federalismo fiscal no Brasil e a lei de responsabilidade fiscal. Federalismo fiscal, a gente começa lá na frente, o edital é inteligente, tá vendo? A gente começa a ver que o federalismo como forma de Estado lá no primeiro item, e a gente vai descendo até chegar no federalismo fiscal, ou seja, o Estado arrecada, o Estado enquanto União, o Estado enquanto Estado, com um E maiúsculo, os municípios, o Distrito Federal, têm o poder de arrecadação, eles arrecadam, mas quais tributos eles podem arrecadar? Isso a gente vai descobrir, ver e poder entender que não é uma festa, né? A gente não pode, né? O Estado não pode cobrar o imposto que ele quer, né? Ele tem que cobrar o imposto que está lá a partir das bases constitucionais. A União cobra alguns impostos, ela faz alguns repasses para os estados, faz repasses para os municípios, e toda essa construção a gente vê por aqui no item de número 6. Vamos lá. Com tudo isso, pessoal, eu passo para a análise do curso. A gente vai conseguir ver isso em no mínimo 40, eu acho que até 50. Pelo que eu estou vendo, produzindo de material, a gente vai fazer no mínimo 50 horas de aulas gravadas, a partir do mês de fevereiro. Esse é um curso muito, muito dinâmico, com muita multidisciplinariedade, então a gente vai precisar de um material novo. As aulas estão sendo gravadas agora, já comecei a gravar as aulas e elas serão disponibilizadas a partir do mês que vem. Vai ter um material em PDF esquematizado nos exatos termos do edital, não vai ter nada requentado aqui. Tudo que a gente for fazer vai ser com base pensando na prova, e isso é muito importante para vocês. No meio das aulas, vamos fazer a resolução de exercícios, e enquanto isso, já está rolando lá, já estamos com mais de 20 membros, um grupo exclusivo do Telegram para tirar quantas dúvidas forem necessárias. Nesse grupo do Telegram, pessoal, eu tenho colocado uma questão a cada 2 dias, coloco a questão para ser resolvida. A gente está no tema de políticas públicas. Coloco a questão, no outro dia eu faço a resolução no formato de áudio. Tá bem legal. Eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem. Já estamos com o pessoal já correndo atrás lá, já são 20 pessoas, como eu disse, então bora lá também. O conteúdo vai ser esse que eu acabei de passar para vocês. Políticas públicas, desafio do Estado de Direito, Democracia e Cidadania, ética e integridade, diversidade e inclusão na sociedade,
Administração Pública Federal e Finanças Públicas. O início do curso vai ser no dia 15 de fevereiro e o curso vai ficar disponível até dia 31 de julho de 2024, porque a prova é dia 5 de maio. Mas se a prova for adiada, vai ser adiado também o final do curso, isso não tem problema nenhum. As aulas serão disponibilizadas no dia 15, 22 e 29 de fevereiro e nos dias 5, 12 e 19 de março. E a partir daí vocês vão ter todo o suporte, na verdade, a partir de agora. Quem já está no curso está tendo todo o suporte personalizado, exclusivo, para quem for fazer o curso do CNU. Gente, tem promoção de lançamento, o curso é lá na Hotmart, como vocês podem ver por aqui. Tem promoção de lançamento. Quem adquiriu o curso até dia 14 de fevereiro vai ganhar um desconto de R$ 100. O curso é R$ 499, que podem ser pagos em até 12 vezes. E se você fizer matrícula até dia 14 de fevereiro, você ganha R$ 100 de desconto, sai por R$ 399. O curso está na Hotmart, igual eu coloquei aqui, é só clicar. Vou colocar o link ali embaixo também, tanto do grupo do Telegram quanto da plataforma da Hotmart. Os diferenciais do curso, igual eu já falei, mas repito, preparação personalizada para o CNU, material em PDF e slides construídos especialmente para o CNU. E a proximidade com o professor no meio do grupo do Telegram para retirar dúvidas e também pessoalmente, que eu falo no telefone pessoal, pode mandar, eu sou super, super, super à disposição de vocês, não tem problema nenhum. Aqui passou, ficou. Vamos analisar aqui no finalzinho o perfil da Banca Sesgran Rio. Ó, o perfil tradicional são questões curtas e objetivas, né, da Sesgran Rio. E os itens do edital costumam ser bem percorridos, cobrindo a quase totalidade do aquilo que efetivamente se pede. Isso vai ser bastante difícil no CNU, porque tanto nos conhecimentos gerais quanto nos conhecimentos específicos, tem muito conteúdo, é um conteúdo enorme. A Sesgran vai ter uma dificuldade enorme de cobrar todo o edital. A gente vai ver isso na prática, qual vai ser a cobertura de edital nessa primeira edição, mas a gente não pode negligenciar nenhum item do edital, tanto dos conhecimentos gerais quanto da parte de conhecimentos específicos. Não negligencia. Por mais que seja grande o edital, a gente tem que saber ali fazer um voo de pássaro, né? Aquele voo que a gente olha, não é tão preciso, mas a gente tem que saber um pouco ali de cada coisa, de cada item. É uma banca pouco criativa em termos de novas questões, fazer bastante questão dos bancos de dados disponíveis. Então, isso vai valer para alguma parte nos conhecimentos gerais, porque, por exemplo, políticas públicas têm pouquíssimas questões disponíveis, são, acho, no máximo 5 questões, alguns estão até desatualizadas. Então, assim, a gente pode fazer na parte de constitucional, na parte de direito administrativo, na parte de direito financeiro e orçamentário, a gente fazer bastante questões, porque eles não são tão criativos assim, não. Para o CNU, trata-se de um grande mistério. Você, junto comigo, vamos ter que construir uma preparação que vai servir para esse concurso. Então, desacredite das fórmulas prontas. Isso aí não vai valer para esse concurso, não. Como palpites, a análise aprofundada do edital nos leva a crer que teremos uma mudança de rota desse perfil, porque as questões eu acho que vão ser um pouco mais longas, porque é o perfil assim, o concurso, o CNU, afinal, é o Enem dos concursos. O Enem traz questões com textos muito longos, eu acho que tende a não ficar tão curta e objetiva assim as questões. Então, a gente vai trabalhar com enunciados um pouco mais longos, igual eu coloquei no próximo ponto, questões um pouco mais longas, presença de interdisciplinariedade e respostas com uma pegada mais críticas são as apostas principais, né? Tendo em vista a entrevista que a ministra Esther Dweck, do Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, deu falando sobre esse concurso. Eu acho que vale a pena ver. Eu analisei esse discurso,
a entrevista que ela deu, falando sobre o CNU, falando sobre o que ela pensa, querem cabeças pensantes no serviço público, e muita multidisciplinariedade, interdisciplinariedade. Vai ter questão abordando ponto, igual a gente viu ali no edital, você tem um ponto, você tem falando sobre a questão da institucionalização dos direitos humanos no ponto 1, no ponto 2 do edital, depois a gente volta lá atrás, a gente vê a questão de diversidade e inclusão num ponto 4 especificamente, mas lá no ponto 1 de políticas públicas, ele pede também políticas públicas voltadas para as minorias, então para a questão da população em situação de rua. Então, assim, vai ser uma grande salada aqui de conteúdos, e aqui com o DTA, comigo, com o Daniel, você pode desbravar esse concurso com um pouco mais de facilidade. Eu acho que eu fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Vou colocar uma aula gratuita. Vai ser sobre o item 4 do edital, que trata de diversidade. Vou colocar o curso com o slide, vou colocar a aula com o slide, e vocês podem ver como é que vai ser a dinâmica do nosso curso. Eu agradeço cada uma e cada um de vocês que ficou comigo até agora. São exatamente 10 horas e 2 minutos. Eu estou colocando isso daqui para que a gente possa, para vocês verem que é isso, o curso vai ser gravado, está sendo gravado em janeiro para fevereiro, vai ser um curso novo. O concurso é novo e o curso é novo, então a gente vai juntos rumo à sua aprovação. Qualquer dúvida, chame, eu vou deixar todos os contatos e links aqui embaixo, qualquer dúvida, chama. Se gostou da apresentação, curte, compartilha. É o combo aqui do YouTube para você ajudar a essa democratização do acesso à educação chegar a mais pessoas. Muito obrigado, pessoal. Agradeço do fundo do coração quem chegou até aqui e espero você revê-los em breve. Um abraço.